E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Lembrando que o professor Tiago não é youtuber, mas nesse período de isolamento social, nesse período da quarentena, em que nós estamos sem aula, eu tenho buscado maneiras de fazer com que o nosso aprendizado, as nossas aulas aconteçam de alguma forma. E além das apostilas e dos exercícios, eu resolvi gravar alguns vídeos aqui para que vocês possam assistir também. Lembrando que o que está na internet está livre para quase todo mundo que acessa. E todo mundo pode assistir esses vídeos, é evidente. Mas eles são direcionados primeiramente a todos os meus alunos e alunas que estão sem aula nesse período. E hoje, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto muito fácil, muito tranquilo, que a gente conhece desde o ensino fundamental. Variedades ou variações linguísticas. É importante a gente ter noção das variedades e das variações linguísticas, pois isso faz com que a gente compreenda melhor a língua, o nosso idioma, e faz com que também a gente diminua a possibilidade de desenvolver preconceitos e com isso possa ter uma convivência mais harmônica e entender que nem todo mundo que fala como nós falamos está falando errado, certo? Mas vamos adiante. Se você pesquisar variação linguística na internet, no Wikipedia, por exemplo, você vai receber a seguinte definição na tela do seu telefone ou do seu computador. Variação linguística é o movimento comum e natural de uma língua que varia principalmente por fatores históricos e culturais, modo pelo qual ela se usa sistemática e coerentemente de acordo com o contexto histórico, geográfico e social no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. É o conjunto das diferenças de realização linguística falada pelos locutores de uma mesma língua. Trocando isso em miúdos, a gente vai perceber o seguinte, que a variação linguística nada mais é do que a flexibilização da língua de acordo com os seus falantes. As pessoas podem apresentar variações linguísticas de acordo com o local onde vivem, de acordo com o meio profissional no qual estão inseridas. Tudo isso leva à variação, à variedade de formas de comunicação, seja ela oral ou escrita. Aprofundando um pouquinho, as variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas. Por exemplo, na linguagem regional. Tem lá o Gibi da Turma da Mônica. O personagem Chico Bento, quem já viu, pode perceber claramente que ele se utiliza de uma variedade regional. A variedade caipira, a variedade matuta de se falar. Existem diversos tipos de variações linguísticas, de acordo com o campo de atuação. Por exemplo, variação geográfica ou diatópica está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal qual as variações entre o português de Portugal e o português do Brasil. E essa variação a gente chama também de regionalismo. Um exemplo disso, telefone celular aqui no Brasil. Conhecemos como celular. Em Portugal, você vai ter a palavra telemóvel. Outro exemplo entre Portugal e Brasil, dois países que são falantes de língua portuguesa. Ônibus no Brasil, autocarro em Portugal, veja que diferença. Trem aqui no Brasil, comboio em Portugal. Veja mais dois exemplos de regionalismos. Existe ainda a variação histórica ou diacrônica. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. É uma variação que a gente tem, sobretudo com pessoas que se utilizam de palavras antigas, palavras que já caíram em desuso. Um exemplo disso, quando alguém diz Vossa Mercê, ou ainda
chegarei tardiamente no lugar de você e no lugar de chegarei tarde, respectivamente. Existe também a variação social ou diastrática. Essa variação é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos no diálogo, tal como uma conversa entre um orador jurídico, por exemplo, e um estudante do ensino fundamental que ainda é jovem. Observem que quando a gente pega esses dois exemplos, a gente vai ter alguém que se utiliza de um meio da linguagem de um meio social totalmente diferente do outro falante. Outro exemplo é um médico e uma pessoa comum. Veja, para a seguinte situação, um médico possivelmente diria: eu tive uma lesão cutânea, enquanto que uma pessoa que não é médico diria: eu tive um corte na pele. Então essa é uma variação social ou diastrática. E temos também a variação situacional ou diafásica. Ela ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. Um exemplo disso são as gírias. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Para compreendermos direitinho o que é linguagem, o que é variedade linguística do ponto de vista da linguagem, é importante que nós levemos em consideração o conceito de linguagem formal e linguagem informal, né? O conceito de norma culta e linguagem coloquial. É muito importante que nós entendamos que, quanto aos níveis de fala, podemos considerar dois padrões de linguagem, que são a linguagem formal e a linguagem informal. Certamente, quando falamos com pessoas próximas a nós, com quem nós temos intimidade, a gente utiliza uma linguagem informal, também chamada de linguagem coloquial. Ou seja, aquele tipo de linguagem que é espontânea, dinâmica e despretensiosa. No entanto, de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, devemos seguir as regras e normas impostas pela gramática quando elaboramos um texto escrito. Por exemplo, uma prova de vestibular, a redação do Enem, a gente precisa utilizar a linguagem formal, utilizar a norma culta e não a linguagem coloquial. Resumindo, pessoal, os conceitos de variedade ou variação linguística são esses que nós revisamos nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem à vontade para deixar comentários e nos vemos no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. A todos um forte abraço e até a próxima.